Olá! Neste vídeo, nós vamos aprender como construir um quadro de moradores. É uma tarefa muito importante no preenchimento do DMC. O quadro de moradores é o local onde todos os moradores serão listados e onde serão inseridas as informações das características básicas de todos eles. É a partir das características básicas dos moradores, como data e sexo de nascimento, que determinados quesitos do questionário da PNS serão habilitados ou não. Vamos, então, imaginar essa família. E, por meio dela, vamos apresentar o quadro de moradores e suas funcionalidades. Este aqui é um quadro de moradores vazio. Observe que existem 3 ícones. O primeiro é utilizado para a inclusão de um novo morador. O segundo, para a hierarquia do domicílio, ou seja, para definir a pessoa responsável e a relação de parentesco dos demais moradores. Já o terceiro é o cadeado. Quando o cadeado está aberto, podemos incluir moradores ou editar os dados que já foram incluídos. E quando fechamos o cadeado, indicamos que já finalizamos a construção do quadro de moradores. Caso você precise fazer alguma alteração após o cadeado fechado, será possível reabri-lo. Essa reabertura é monitorada pela supervisão e realizada mediante uma justificativa. Qualquer alteração nas informações dos moradores pode interferir na seleção aleatória do morador que vai participar da parte individual da pesquisa. Logo, esse acompanhamento é importante para garantir a aleatoriedade da seleção desse morador e, portanto, da representatividade das informações. Agora vamos acompanhar uma entrevista simulada da abertura do questionário até o final da construção do quadro de moradores. Preste atenção em como as perguntas são feitas, nas marcações no DMC e nas orientações que aparecem na tela. Daqui a pouco a gente volta. Dona Júlia, quantas pessoas moram neste domicílio? 3 pessoas. São só essas 3 pessoas mesmo? Não tem mais nenhuma criança ou idoso ou alguém que está temporariamente ausente por motivo de estudo, trabalho, internação hospitalar ou por outra razão? Não tem, não. Somos só nós 3 mesmo. Certo. Agora eu preciso cadastrar todos os moradores do domicílio com as informações de nome e sobrenome, data de nascimento, sexo de nascimento e relação de parentesco com o responsável pelo domicílio. Quem é a pessoa responsável pelo domicílio? É o meu marido, Qual é o nome e o sobrenome dele? Marcos Oliveira. Certo. E a data de nascimento? Ele faz aniversário no dia 8 de novembro. E em que ano ele nasceu? Foi em 82. E qual é o sexo de nascimento do seu Marcos? Masculino ou feminino? Masculino. Vamos chamar atenção para algumas coisas importantes que aconteceram até aqui. O primeiro nome a ser inserido no quadro de moradores deve ser sempre o da pessoa responsável pelo domicílio. Se você tem qualquer dúvida sobre o conceito de morador responsável, consulte mais uma vez os seus materiais de treinamento ou seu supervisor. E lembrem-se que nem sempre a pessoa que está respondendo ao questionário é a pessoa responsável pelo domicílio, como foi no caso da Dona Júlia. A data de nascimento deve ser preenchida com as informações de dia, mês e ano. Se a pessoa não souber informar essa data completa, deve-se marcar a opção de idade declarada. Vamos falar sobre essa opção mais para frente. Você observou que a pergunta sobre o sexo de nascimento saiu com naturalidade? Pois é, ela deve ser feita para todos os moradores com a leitura das opções de resposta. E atenção, nunca presuma o sexo de nascimento com base no nome ou na aparência do morador. Esses cuidados são importantes para que você faça um bom trabalho. Então, vamos continuar a nossa entrevista. Dona Júlia, a senhora me falou que é a esposa do senhor Marcos, então será a próxima a ser registrada. Por favor, me diga seu nome, sobrenome, data de nascimento e sexo de nascimento. Meu nome é Júlia e meu sobrenome é Oliveira. Certo. E sua data de nascimento? 2 de setembro de 78. E qual o seu sexo de nascimento? Masculino ou feminino? Feminino. Certo. E você é cônjuge de sexo diferente. E quem é o outro morador do domicílio? É o meu enteado que se chama Eduardo Oliveira, caçulinha da casa. Qual é a data de nascimento do Eduardo? E agora eu não me lembro o ano de nascimento certinho. Ele tem 8 anos. A senhora consegue tirar essa dúvida com alguém ou verificar em algum documento? Nossa, pior é que eu não tenho nenhum documento dele aqui. E nem adianta tentar ligar para o meu marido, que ele não atende mesmo na hora do trabalho. Sem problemas, Dona Júlia. A senhora sabe o dia e o mês de nascimento? E pior que eu não sei também. Sem problemas, Dona Júlia. Eu coloquei aqui a idade. E o dia do nascimento e o mês vou deixar em branco. Ah, ótimo. Qual é o sexo de nascimento do Eduardo? Masculino ou feminino? Masculino.
Qual é a relação de parentesco do Eduardo com o seu Marcos? Eles são pai e filho, eu sou a madrasta dele. Certo. Estou marcando o filho somente do responsável. Vocês viram que a dona Júlia não soube informar da data de nascimento completa do Eduardo e que o entrevistador selecionou idade declarada? Essa opção só deve ser usada se forem empregadas todas as formas de se conseguir a data de nascimento completa, como nosso entrevistador fez ao pedir para confirmar com outro morador ou em um documento. Em casos assim, clique nesse quadradinho da idade declarada. A idade do morador deve ser preenchida obrigatoriamente. Já o dia e o mês de nascimento são opcionais. É muito comum que o informante saiba a idade, o dia e o mês do aniversário da pessoa e o entrevistador fique tentado a calcular o ano de nascimento. Não faça isso. Use a opção de idade declarada. Deixe que o DMC faça as contas por você. Depois de cadastrado todos os moradores, a última coisa a ser feita é a confirmação das informações. Veja como fazer na simulação a seguir. Então, dona Júlia, eu vou ler aqui o quadro de moradores, e a senhora me confirma se todas as informações estão corretas. Ok. O primeiro morador é o Marcos, que é a pessoa responsável pelo domicílio. Ele tem 43 anos e o sexo de nascimento é masculino. Isso. A segunda moradora é a Júlia, que é cônjuge do Marcos. A Júlia tem 47 anos e o sexo de nascimento é feminino. Correto. E o terceiro morador é o Eduardo, que é filho somente do responsável pelo domicílio, tem 8 anos e o sexo de nascimento é masculino. Isso mesmo. Pronto! O nosso entrevistador cadastrou todos os moradores do domicílio e conferiu com a informante se os dados estavam corretos. Para encerrar o preenchimento do quadro, clique no cadeado. Será exibida uma mensagem de atenção. Veja como proceder neste momento. Dona Júlia, tem mais algum morador que não foi mencionado? Alguma criança, pessoa idosa ou alguém que estava temporariamente ausente por motivo de estudo, trabalho, internação hospitalar ou por outra razão? Não, ninguém mais. Após a confirmação de que nenhum morador foi esquecido, selecionamos sim e o cadeado passa a ficar fechado. Dessa forma, conseguimos seguir para a próxima pergunta. Se tentarmos prosseguir sem fechar o cadeado, uma mensagem de erro será exibida. Mas com o cadeado fechado, podemos avançar. Mas, espera aí. Antes de prosseguir, a gente precisa explicar o que fazer caso o entrevistador registre alguma coisa errada no quadro de moradores. A primeira coisa que você precisa saber é que, independentemente do quesito que você estiver no questionário, basta clicar nestes 3 pontinhos para voltar ao quadro de moradores. Como já sabemos, só conseguimos mexer nesse quadro quando o cadeado está aberto. Mas para mexer, você vai precisar justificar, clicando para abrir o cadeado e preenchendo a justificativa. E para editar os dados de qualquer morador, basta clicar em cima do nome dele, selecionar Editar e modificar os dados que estão errados. Também é possível apagar um morador. Para isso, clique em cima do nome do morador e selecione Apagar. Caso você precise apenas refazer a hierarquia, basta clicar nesse ícone e seguir as orientações que aparecem no DMC. Mas atenção, como já falamos, essas alterações exigem justificativa e serão monitoradas pela supervisão. Além disso, algumas alterações podem apagar certos quesitos. Por isso, revise todas as informações com atenção antes de concluir o quadro de moradores para evitar edições posteriores. Ah, e atenção! O quadro de moradores permite incluir apenas a quantidade de pessoas informada no quesito anterior. Por isso, se o número de moradores tiver sido preenchido incorretamente e você já estiver no quadro de moradores, clique na seta de voltar para fazer a correção. É importante ressaltar que não é possível adicionar mais moradores do que o indicado no quesito 3.01, nem fechar o quadro de moradores com uma quantidade menor de pessoas. Observe que depois que corrigimos o número de moradores e esse número corresponde ao quantitativo de pessoas cadastradas, podemos prosseguir e o questionário avança normalmente. E assim, encerramos este vídeo sobre o processo de construção do quadro de moradores no DMC. Até mais!